Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que são os sonhos. Nós fizemos uma live faz uns 15 dias com a Roseli Aparecida e com o Eduardo Nunes e muitas pessoas não puderam assistir a live e como nós não conseguimos gravar a live, eu prometi aqui que eu ia falar um pouquinho sobre sonhos para aquelas pessoas que não conseguiram participar da live. Tudo bem? Eu acho que é um assunto bem curioso, tem muitas pessoas que têm algumas curiosidades sobre sonhos estranhos que eles têm, né? E aí eu vim aqui para trazer um pouquinho dessa elucidação do que foi trazido na live. Caso você goste desse vídeo, é importante você também deixar seu comentário, se inscreve no meu canal e aí a gente vai compartilhar aqui alguns assuntos que as pessoas têm muita curiosidade em relação ao espiritismo, tá? Agora, em relação ao sonho, nós temos 3 tipos de sonhos diferentes. Nós temos aqueles sonhos que são os mais comuns, que estão atrelados a alguma coisa que fica ali psicologicamente no seu inconsciente e que você, no momento que você dorme e descansa, como o seu espírito se desliga do corpo e tem uma maior liberdade, você começa a lembrar daquela vontade que está ali no seu inconsciente e você acaba sonhando com aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes você está ali fazendo dieta e tá só na alface, com vontade de comer um doce, e na hora que você vai dormir, o que você vai sonhar? Com aquela vontade que tá no seu inconsciente. Então você sonha que você tá comendo um doce, tá comendo um bolo. Então esse é um sonho mais voltado às coisas psicológicas, coisas que ficam ali que na sua condição física você tem vontade de sonhar de fazer alguma coisa e acaba não fazendo, no momento do sonho você acaba fazendo no sonho. Então, por exemplo, tem pessoas que acabam dormindo e tá com frio, tá descoberto à noite, e aí o que ela vai sonhar? Que ela tá na neve, que ela tá num lugar muito frio, né, na montanha, enfim, porque tá passando aquele frio físico mesmo, e aí acaba refletindo isso no sonho. Então esses são os sonhos mais comuns, tá? Tem outros sonhos que são sonhos de impressão. O que isso significa? Freud já dizia que esses sonhos de impressão é tudo aquilo que fica no seu subconsciente e que de alguma forma você acaba não expressando das suas rotinas do dia a dia, você fica impressionado com alguma coisa e quando você vai dormir você acaba sonhando com aquela situação. Então muitas vezes quando a gente assiste uma reportagem, que vê alguma coisa muito chocante e você fica impressionado com aquilo, quando você vai dormir você acaba vivenciando essa experiência também no sonho. Então muitas vezes a gente acorda assustado, nossa, eu tava pensando naquilo e acabei sonhando com isso. Então esses são os sonhos de impressão. E existem agora uma terceira faixa de sonhos que são os sonhos espirituais. O que significa os sonhos espirituais? São aqueles sonhos que realmente no momento que você vai dormir, você se desdobra e vai visitar alguém, ou encontra algum parente já desencarnado, ou reencontra algumas pessoas que estão também dormindo, então você acaba encontrando essa pessoa durante o estado de sono. Por quê? Porque você tá com saudade, ou porque você ficou pensando muito nessa pessoa, e aí você teve essa possibilidade de ir visitar essa pessoa no plano espiritual. Então esses são os principais tipos de sonhos. E aí tem algumas dúvidas que surgiram também, que aí eu listei aqui pra gente também não deixar de passar, que são coisas que acontecem enquanto a gente tá dormindo. Então, por exemplo, por que eu tenho, quando eu tô sonhando, quando eu acordo, eu não consigo lembrar totalmente do sonho que eu tenho? Bom, isso é muito bem explicado, inclusive não só pela ciência, mas também pelo espiritismo, porque quando a gente sonha, quando a gente está dormindo, o nosso espírito, ele se afasta do corpo físico. Não é que ele se desliga, ele está sempre amarrado ali com o nosso cordão fluídico, né? Então existe um cordão que segura o espírito ao corpo, e quando você se afasta, você tem o sonho, tem toda essa experiência durante o sono, e quando você volta para o seu corpo físico, o nosso cérebro não tem a capacidade de codificar toda aquela experiência, toda aquela lembrança que você teve enquanto você estava afastado do corpo. Então ele não consegue lembrar de tudo. Então ele tem relances ali fragmentados do que você sonhou. Por isso que muitas vezes a pessoa acorda e fala, nossa, que sonho estranho, eu estava num lugar, de repente eu já estava em outro. Por quê? Porque você tem essas quebras, né, dessas informações, o cérebro não consegue codificar toda essa vivência, toda essa experiência que você tem durante o sono. Tá bom? Acho que se vocês tiverem dúvidas, manda aí o comentário também. Outra coisa importante, sonhos repetitivos. Então tem muitas pessoas que sonham
com coisas repetidamente. Então sempre sonha que tá caindo, ou sempre sonha que tá se afogando, né? E lembra repetidamente desses sonhos. Esse tipo de sonho é o sonho que tá ligado às nossas questões pessoais, psicológicas. Muitas vezes a gente tem medos, angústias, e aí Freud explica muito bem isso. Esses medos e angústias, no momento do sono, a gente vivencia essas angústias e esses momentos. Então, por isso que muitas vezes a gente tem sonhos repetidos. E quando isso acontece, é porque tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar no nosso inconsciente, no nosso psicológico, para que a gente pare de ter esses sonhos recorrentes. Então, vou dar um exemplo. Eu tô preocupada que eu acho que eu não vou acordar no dia seguinte, posso perder a hora porque tem uma reunião importante. Eu acabo sonhando com isso, e aí eu não consigo, eu fico sonhando a noite inteira pensando que eu tô perdendo a hora. Então isso é um exemplo desses sonhos aí que a gente tem, que tem a ver com nossos medos e nossas angústias, tá bom? Então não tem nada a ver com questões espirituais esses sonhos, tudo bem? Outro sonho também que pode acontecer é sonhar com eventos do passado. A gente pode ter sonhos com vidas passadas ou com coisas que vão acontecer no futuro? Podem, esses são sonhos espirituais. Muitas das vezes a espiritualidade, os nossos benfeitores espirituais nos levam durante o sonho para questões passadas que nós vivenciamos, para nos relembrar e deixar ali no nosso inconsciente, né, aquela marca, aquele registro de que alguma coisa aconteceu no passado, para que nós não façamos novamente no futuro aquela mesma coisa. Ou muitas vezes nos dão a visibilidade de coisas que podem acontecer no futuro como alerta para nós nos prevenirmos e evitarmos coisas que vão acontecer no futuro. Ou até mesmo nos avisam de coisas que acontecerão no futuro, para nós termos consciência e podermos aceitar coisas que vão acontecer. Então muitas vezes tem pessoas que se enxergam, né, sonham aí com a gravidez, que é uma coisa que vai acontecer no futuro, e tem a oportunidade de conhecer o filho, né, o espírito que vai vir. Então isso acontece sim, tem muitas pessoas que relatam isso, tá bom? Sonhar com dente ou com cobra. Bom, sonhar com dente, com cobra, muitas pessoas atrelam isso à morte, né? Na verdade, isso é um mito. Então, muitas vezes acontece, sim, da pessoa sonhar com dente, com cobra, e de repente, na sequência, alguém falece. Isso é pura coincidência. Não significa, né, que você sonhou com cobra, sonhou com dente, ou tenha qualquer outra simbologia que realmente isso seja uma realidade. Então vamos ter muito cuidado com esse tipo de coisa, e muitas vezes você tá com um parente que tá doente, você já tá impressionado com aquela situação e acaba sonhando com dente ou com cobra também, porque alguém te falou que isso acontece quando normalmente está próximo de acontecer uma morte, enfim, um desencarne. Então vamos ter cuidado com isso, isso é muito simbologia, então não tem nada a ver com premonição aqui, tá bom? Sonhar com ter sonhos em preto e branco. Ter sonhos em preto e branco ou sonhos coloridos, o próprio Divaldo nos traz num vídeo que ele fala sobre sonhos, que normalmente quando a gente sonha em preto e branco são coisas que estão no nosso inconsciente, que é aquela questão do medo, da angústia. E quando a gente sonha em colorido, significa que é um sonho que parece real, quando você acorda com aquela sensação de que você realmente vivenciou aquilo, esses são os sonhos espirituais. Então você pode sim, através dessa informação, saber se realmente você esteve no lugar ou não. Normalmente quando a gente tem sonhos espirituais, a gente tem essa sensação de que realmente esteve com a pessoa, você vê as cores mais nítidas, você sente o cheiro, você sente a presença. Quantas pessoas no momento que vai dormir fala, nossa, como eu queria visitar minha mãe, como eu tô com saudade da minha avó. E aí elas têm a oportunidade sim, no momento do sono, se elas tiverem esse pensamento elevado, que gostariam de fazer uma visita, eles conseguem sim durante o sono visitar. E tem altos bate-papos e conseguem acordar e lembrar de algumas passagens disso também. Então isso é bem legal. Por isso que é importante, no momento que a gente vai dormir, a gente se preparar para dormir. Porque aquilo que a gente assiste, ou aquilo que a gente ouve antes de dormir, pode sim refletir muito nos nossos sonhos. Então, se você fica com uma impressão ruim de uma reportagem que você assistiu, um filme de terror que você assistiu, automaticamente você fica com aquilo no inconsciente e acaba sonhando com isso.
Quando você tem uma leitura edificante, ouve uma música mais tranquila, faz uma meditação antes de dormir, né? Principalmente para as crianças, quando a gente faz uma leitura, né, de uma história que seja uma história benéfica para a criança tem também esse sonho, é super importante. Então, por isso que a gente fala que a prece e a oração são importantíssimas antes de dormir, porque consegue levar os nossos pensamentos a lugares mais elevados. Assim como quando a gente também está pensando em coisas não muito dignas, não muito felizes, a gente acaba atraindo isso. Então muitas pessoas acabam não fazendo certas coisas enquanto estão acordados. Não bebo, não fumo, não vou pra festa, não faço orgia, mas na hora de dormir fica com isso na cabeça, né? Fica com aquela vontade, aquele instinto, né, de fazer tudo isso, e quando vai dormir, vai para esse tipo de lugar. Então vai para uma festa, vai beber e acaba voltando com o nosso corpo aí físico super abalado. Então é importante ter esse cuidado com os nossos pensamentos. A gente vai falar também sobre pensamentos numa próxima live aí no domingo e vai ser bem bacana, então você acompanhe também, que a gente deve divulgar também aqui no nosso canal. Mas o quanto é importante nós nos prepararmos psicologicamente antes de dormir e pensarmos em coisas boas, em coisas edificantes, tá bom? Acho que aqui foi um breve resumo um pouco da live, mas a gente teve bastante coisa. Caso você tenha ficado com uma dúvida, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal e com certeza a gente está aí preparado para esclarecer as dúvidas que você tiver. Beijo grande e até a próxima!